Olá, muito boa noite. Mais uma vez estou aqui conversando com cada um daqueles que me assiste e é sempre um prazer poder levar algumas ideias da medicina chinesa sobre os mais variados temas. O tema de hoje é sobre doenças autoimunes. Volta e meia se vai ao médico e se ouve do médico que a doença é uma doença autoimune. As doenças autoimunes que estão mais ou menos listadas e que há um certo consenso da medicina em torno delas, por exemplo, é o lúpus, a artrite reumatoide, a doença de Crohn, o vitiligo, a psoríase, a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes insulínica de crianças e jovens, as escleroses, principalmente a esclerose múltipla, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, a disfunção da tireoide, a síndrome de Sjögren, que é aquela síndrome que seca as lágrimas e a saliva, e a fibromialgia. Basicamente, esses sintomas que referi, ou essas doenças que referi, são tidas como doenças autoimunes. A compreensão da medicina moderna é que doença autoimune acontece, por isso autoimune, ou seja, é baixa imunidade que não consegue produzir imunidade para o organismo resistir a essas doenças. Então a medicina moderna diz numa frase: doença autoimune é aquela doença quando o organismo ataca o próprio organismo. Quer dizer, o organismo produz um ataque ao próprio organismo. Por isso, autoimune, dentro de mim, dentro do meu organismo. As causas dessas doenças autoimunes, o lúpus, a artrite, o vitiligo, psoríase, esclerose, doença celíaca, tireoide, fibromialgia, diabetes insulínica, segundo os estudiosos, diz que as causas disso seriam as bactérias, os vírus, as toxinas, as disfunções hormonais, alguns medicamentos e o estresse emocional. Então são várias as causas: bactérias, vírus, toxinas, hormônios, medicamentos inadequados e estresse. Para essas doenças, os tratamentos medicamentosos, e as pessoas pelos nomes, alguns vão identificar, um deles é a ciclosporina, o Prograf, o Celcept, a azatipropina, Imuran, a prednisona, o meticortem, o ortoclone, a timoglobulina e a vitamina D. Dizem que o tratamento é com essa medicação química, alguma dieta alimentar e algumas doenças como lúpus, por exemplo, evitar a exposição ao sol. Mas, enfim, na prescrição do tratamento está a vitamina D. Essa é a visão moderna. O organismo atacando o próprio organismo, ele produz aquela quantidade de doenças, as causas já relatei, a medicação química também já relatei, e, segundo dizem, alguma dieta alimentar e vitamina D. A minha formação não é ocidental. A minha compreensão sobre doença autoimune é diferenciada. Eu tenho claro que doença autoimune não existe. E olha o que eu estou dizendo. Doença autoimune é uma invenção moderna para justificar o tudo e o nada. Por que eu falo que doença autoimune não existe? Porque veja que eu disse anteriormente que as causas seriam bactérias, vírus,
toxinas, disfunção hormonal, alguns medicamentos e estresse. Ora, se a doença é autoimune, bactérias, vírus, toxinas e medicamentos vêm de fora. Eles não estão dentro de mim. Então, como é que é autoimune se bactérias, vírus, toxinas e medicamentos vêm de fora? A disfunção hormonal, o estresse, vá lá, estaria dentro de mim, está dentro de mim. Então, como é que é autoimune? Como é que o organismo ataca o próprio organismo se eu estou dizendo que as causas, que são variadas e que ninguém sabe ao certo, vêm de fora? Bactérias, vírus, toxinas e medicamentos. Por aqui já há uma contradição ou há uma explicação mal feita. Ou uma explicação não científica, um achômetro. Mas a medicina moderna, ela não tem justificativa fundamentada para nada. Ela não sabe causa de nada. Tudo são hipóteses. Ah, aqui pode ter alguma herança genética, dizem. Mas esquecem que como é que eu justifico como doença genética se a única herança genética que eu trago dos meus pais é o meu rim direito? Porque o rim esquerdo eu desenvolvo a partir do momento que eu começo a me alimentar desde o ventre materno. E a epigenética já mostrou que se eu tenho um tratamento, uma vida social, uma alimentação adequada, o meu rim esquerdo pode alterar a outra condição do rim direito. Veja que o genético é o rim direito, que dificilmente ocorre problema no rim direito. Normalmente os problemas são no rim esquerdo. Aliás, os transplantes de rim são sempre no rim esquerdo. Se fizerem no direito, foi algum erro de percurso, porque eu não tenho que mexer na carga genética, na minha carga hereditária, que é o rim direito. Então, com todo respeito aos profissionais que pesquisam doenças autoimunes, eu diria que não tem nenhum fundamento isso, porque lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, que é intolerância ao glúten, o vitiligo, que vai perdendo a pigmentação da pele, a psoríase, que são aquelas feridas generalizadas, a diabetes insulínica tipo 1, a esclerose múltipla, que é a perda dos movimentos, braços e pernas, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, perdão, eu confundi com a doença de Crohn, a tireoide, a secura das lágrimas e da saliva e a fibromialgia não tem nada de autoimune. Absolutamente nada. O tratamento que se faz para chamadas doenças autoimunes, se o paciente não for de uma imunidade boa, ele vai morrer. E já temos casos de mortes por causa de lúpus. Porque a medicação, ao invés de ajudar, prejudica. Querem ver? Por exemplo, ciclosporina, azatipropina, Imuran, prednisona, meticortem e o Prograf, eles criam distúrbio do sangue, distúrbio do sistema linfático, cria descalcificação óssea, insuficiência renal, distúrbio vascular e baixa muito a resistência a infecções, além de elevar a pressão arterial e, em muitos dos casos, induzir o glaucoma, que é aquela pressão sobre os olhos. Eu estou falando da medicação química
que é adotada para tratar essas tais doenças autoimunes. Vejam os efeitos nocivos disso. Mas aí, se nós falamos que causas dessas doenças, eu estou colocando a visão moderna, é bactéria, se a causa for bactéria, o remédio é antibiótico. Se a causa é vírus, a solução é vacinas. Nós temos vacinas aos montes para vários vírus. Agora estamos esperando a vacina para o coronavírus. Só que, e daí a minha resistência à vacina, e daí a minha contrariedade com vacinas, é porque numa sociedade que cria muita vacina, ela também cria muito antibiótico. E os antibióticos, os esteroides, os corticoides, eles retiram os efeitos da vacina. É por isso que a cada ano tem uma doença e tem uma vacina. Eu preciso de uma água. A cada ano tem uma doença. É gripe H1N1, é pneumococo, é vacina da gripe, é o vírus não sei do que, é o vírus não sei mais do que, é o vírus do sarampo, é o vírus da tuberculose, agora está esperando a vacina para o coronavírus. Todo ano tem uma doença. E todo ano tem uma vacina. E cada vez mais antibióticos e anti-inflamatórios. E aí eles vêm inventar doença autoimune. Na minha compreensão, e olha que tenho dedicado tempo para isto, esses meus 66 anos de vida, no mínimo, 20 é dedicado a isto. Essas doenças que falei, lúpus, artrite, vitiligo, psoríase, esclerose, doença celíaca, tireoide, fibromialgia, pode observar. No fundo disto, tem dois fatores emocionais muito próprios da sociedade moderna: raiva e tristeza. No fundo disto tem raiva e tristeza. Ah, não é raiva, é decepção, é frustração. Aqui pela clínica já passou uma quantidade de pessoas com lúpus, mas me chamaram a atenção 3 delas. As 3 pessoas que vieram aqui na clínica com lúpus eram mulheres. Uma faleceu por causa do tratamento que referi, que levou o rim à falência. Ela estava insatisfeita com o casamento, mas como vem de família tradicional, não rompeu o casamento, ficou amargando isso a vida toda. O lúpus serve como esconderijo. A outra era uma religiosa, uma freira de uma congregação religiosa, que estava muito insatisfeita, estava desambientada, estava mal colocada na sua opção de vida. Ela melhorou do lúpus depois que decidiu abandonar a vida religiosa e seguir a vida normal. Ou seja, resolveu o problema da insatisfação. E a outra vive também uma situação de relacionamento afetivo, de casamento muito ruim. Na psoríase, na tireoide, na fibromialgia, no lúpus e na artrite, existe raiva no fundo, existe decepção, existe frustração lá no fundo, ou existe tristeza. E a pessoa pode pensar, mas o que esses fatores emocionais teriam a ver com os fatores físicos? Porque essas doenças todas são doenças inflamatórias, inflamam músculos, inflamam tendões, pois aqui vem a questão chave. Quando eu fico triste muito tempo, quando nós ficamos tristes muito tempo, nós esvaziamos
a energia do pulmão. Por isso que a pessoa que anda triste, anda com depressão, ela não tem forças. Ela, embora seja gordinha, embora esteja saudável, mas ela sente que as pernas estão pesadas, a cabeça está pesada, ela não tem força, ela não tem ânimo. Porque quando eu esvazio a energia do pulmão, e a pior emoção é a tristeza. Porque quando vem a tristeza, ela em princípio vem para ficar. É porque eu já passei antes da tristeza momento de raiva, decepção ou frustração. Quando esvazia a energia do pulmão, a tristeza, ela provoca uma condição de estase do sangue, ou seja, o sangue começa a circular com mais dificuldade. Porque o sangue, para circular bem, ele depende de uma bomba chamada coração, mas é o pulmão com oxigênio que tem que levar. Mas agora o pulmão está sem energia. Por causa da minha tristeza, ele está com a energia esvaziada. Então ele não ajuda quase a levar o sangue. Observe que as paradas cardiorrespiratórias envolvem fundamentalmente pessoa hipertensa, triste. Ou seja, coração, pulmão. Já os ataques fulminantes, os infartos, unem o coração com o calor do sangue do fígado. O calor sobe, subiu, explode. Esse é o infarto ou o AVC. Parada cardiorrespiratória, nós temos as quantidades no Brasil e no mundo. Envolve o coração e a fraqueza do pulmão. A medicina chinesa diz que aquilo que o Ocidente chama de doença autoimune, lúpus, artrite, as doenças todas que relatei antes, é porque se está produzindo pouca medula. Quem produz a medula são os rins. Mas o rim, para estar forte, para mim não ter anemia, para ele produzir medula, para ele produzir ossos, para ele produzir audição, cabelo, cérebro, isso é tudo rim. Ele precisa de alimentação boa, rica em ferro, em cálcio, em potássio. Isso vai passar pelo estômago e pelo baço. E eu tenho que diminuir as minhas raivas, as minhas decepções, as minhas frustrações, que reflete uma condição da vesícula biliar estar funcionando bem ou não. Pode observar, vesícula biliar não funcionou bem, a pessoa é meio sem norte. Ela não tem muito, parece que não tem muito rumo para a vida. É pessoa duvidosa, é pessoa em dúvida, é pessoa omissa, paga para não se incomodar. Esse está com problema de vesícula ou esse já não tem mais a vesícula. Observe, quem não tem a vesícula normalmente é pessoa triste. Porque a vesícula com aquelas gotículas milagrosas, aquelas gotículas puras chamadas de bile, ela ativa o estômago, ela ativa o intestino e ela ajuda ao fluxo suave do sangue. O sangue circula suavemente, diferentemente das situações onde não há vesícula, o sangue não circula adequadamente. Por isso que as pessoas vivem com dor, vivem tomando remédio para dor. É cãibras, é dor aqui, é dor ali, e vivem com dores. Isso é disfunção da vesícula. Então, se eu não tenho uma alimentação rica em ferro, cálcio e potássio, para sugar a boa nutrição, eu não como verdes amargos para limpar o fígado, evitar as gorduras de fígado, os colesteróis, os triglicerídeos, as ferritinas, as inflamações. Eu não como verde amargo, eu vou ter esses sintomas. A nossa alimentação, prioritariamente, açúcares, farinhas brancas e sal. Os três venenos brancos.
Açúcar da diabetes cria muita umidade no corpo. Farinha branca produz obstrução de veias e coronárias, por isso que muita gente tem a chamada doença celíaca, intolerância ao glúten, que é considerada uma doença autoimune. E o sal, porque a sobrecarga de sal, basta que eu sinta o sal. Ele produz retenção de líquido. O doce produz umidade. O sal ajuda a reter. Esse líquido é ácido. Esse líquido ácido é o que vai provocar todas essas inflamações no tecido, nos músculos, nos tendões. Então, doença autoimune, aqui de autoimune, não tem nada de organismo atacando o próprio organismo. Essa é uma invenção. Eu diria assim, o organismo não se ataca, ele não ataca a si próprio. O que ele não tem é condições de se defender. No próprio câncer, não é célula cancerosa atacando célula boa. É célula cancerosa muito forte, muito valorada e as outras enfraquecidas. Não é o organismo atacando o próprio organismo. O organismo não consegue se defender nem de fatores internos e nem de fatores externos, porque ele está muito fraco. A nossa gente vive, muita gente jovem vive à beira da anemia. Anemia é o quê? Hemoglobina baixa, sangue pobre. Sangue pobre não produz medula. Se não produz medula, ela não vai produzir as defesas do organismo, porque daí não produz glóbulos vermelhos, não produz glóbulos brancos, não produz plaqueta. Esse sangue é produção da nossa medula, que é filha do nosso rim. E o rim depende de estômago, baço, pâncreas, por onde entra a alimentação. É muito simples tratar disto, mas tem que querer investigar as causas. Eu tenho dito, já encaminhamos a questões assim. O tratamento que se adota na medicina para as doenças autoimunes vai levar o paciente à morte antes do que ele morreria naturalmente. Porque se eu já tenho fraquezas no organismo por tristeza, raiva, alimentação inadequada, associadas a essa medicação química, os rins vão falir. Ou se não falir, não mais produzirão medula e o organismo vai se acabando. Há uma outra situação que é engraçada. Para as doenças autoimunes, normalmente a vitamina D está baixa. A medicina coloca suplemento de vitamina D em quantidade muito grande. Mas no lúpus, por exemplo, as pessoas que têm lúpus, eles dizem que não pode tomar sol. Ora, a maior fonte de vitamina D são os raios solares. E como é que não pode tomar sol? Pessoal que tem psoríase não toma sol. Mas é justamente essa gente que tem problema na pele é que precisa tomar sol. Se eu dou a vitamina D, o que é que justifica muita vitamina D e proibição de se expor ao sol? Isso é uma contradição. Eu dou a vitamina D sintética e não quero que os pacientes vão à fonte de vitamina D, que é o sol. Mas isso é um absurdo da medicina, é um primarismo. É falta de gente que pense. Mas aí ficam dizendo que essas doenças autoimunes ocorrem porque as chamadas células T têm disfunção, depois tem desconexão com a tal de célula B, e depois já falo das células NK, e fico falando de células, mas o que são as células? Se não estrutura do sangue. Eu tenho que olhar, não é que o sangue se compõe de células, é que o sangue na sua composição não está bem, ele está fraco.
E ao estar fraco, claro que vai desenvolver uma célula ou outra. Eu não tenho que tratar uma célula ou outra, eu tenho que tratar o todo para que elas se harmonizem. Por isso que o tratamento é errado. Eu vou repetir. O tratamento químico, a recomendação de não tomar sol, vai levar o paciente à morte antes do que ele morreria naturalmente. Mexeu na alimentação, trabalhou a questão dos humores, principalmente dois. A raiva, que é da mesma raiz da frustração e decepção, e fundamentalmente a tristeza, a situação está resolvida. E quem me assiste, quem propaga este vídeo, por favor, faça contato com a Uxim Clínica se vocês não observarem no lúpus, na psoríase, na fibromialgia, uma tristeza profunda dessas pessoas. Às vezes elas têm dificuldade de relatar isso, mas lá no fundo tem uma tristeza. É uma perda afetiva de parente, de ente querido que não assimilei. É uma insatisfação com as relações que estou levando, namoro ou casamento, normalmente casamento, porque é para ser mais duradouro. Há uma tristeza no fundo de lúpus, de psoríase, de vitiligo. A fibromialgia também. Nas outras, tem mais raiva, artrite, diabetes, esclerose, tireoide, secura de lágrimas e saliva. Aqui tem mais raiva, frustração, decepção, lá no fundo. E essas gentes de raiva e de tristeza não se alimentam bem. Elas vivem à base de carboidratos e são daquelas que com muita frequência estão beliscando alimentos. É por isso que não existe doença autoimune. O organismo não ataca o próprio organismo. Ele não tem condições de se defender. Resolvamos as anemias, resolvamos as glicoses alteradas, resolvamos esse lado emocional e tudo se resolve de forma muito suave. E eu vou viver a vida que Deus me permitir viver ou que eu viveria naturalmente. Gostou desse tema? Passe adiante para os seus amigos, para os seus familiares. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Não é só curtir, se inscreva também, Uxim Clínica, porque assim as nossas ideias continuam indo adiante. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, fique em paz.